Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a coordenação do Instituto por me convidar. E não só convidar, mas me dar a responsabilidade e a honra de presidir uma mesa com duas pessoas de reconhecida idoneidade acadêmica, profissional, técnica, e que prestigiem muito o final dessa tarde. E trazendo um tema muito relevante, não só para o CARF, mas para a comunidade empresarial, exatamente a questão do ágil, em termos como está colocada a matéria. E, como membro do CARF também, nós temos enfrentado na primeira sessão essa questão controvertida, que gera interpretações razoáveis de ambos os lados, e há uma situação ainda sendo definida caso a caso. Não há uma regra geral que se pode dizer que se aplica como uma situação, porque a lei também ela é geral, óbvio. Então, eu quero já, aproveitando o tempo, para não estarmos mais demandando, convidar à mesa o professor Eliseu, tá, para compor a mesa, e também o Dr. Roberto Quiroga, para iniciar os trabalhos nossos. Nós estamos aqui dando risada porque nós estamos falando que nós vamos estar com o tempo aqui já marcado. E como somos os últimos aqui, nós estamos mostrando para ele qual o tempo que nós vamos ter. Mas, na verdade, nós temos um tempo que seja com qualidade para nós ficarmos aqui. Então, eu não quero demandar mais tempo, cansá-los. Portanto, eu já, por primeiro, o senhor, o palestrante, e passo a palavra do professor Eliseu, que nos brindará com o seu pronunciamento. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Orlando. Muito obrigado, doutor Leonardo, pelo convite, e a toda a administração do ICT. Eu sei que realmente o doutor Quiroga é uma personalidade, mas não sabia que ele era tão esperado assim. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, né, para a gente poder ouvi-lo. Está correto? Mas, então, já que nós estamos aí com o tempo bastante curto, vamos diretamente ao nosso assunto. Em primeiro lugar, acho que todos sabem, eu estou aqui me sentindo meio perdido, né, no mundo dos advogados, está correto? Não sou advogado, então vocês têm que olhar, ouvir tudo o que eu falar, alguma coisa, dizer com todas as devidas, né, reticências. Meu mundo é o da contabilidade. É um negócio interessante, meu mundo da contabilidade começou, não vou falar quantos anos, porque senão vocês vão se divertir muito, mas a minha primeira tese foi contribuição à avaliação do ativo intangível. Quer dizer, eu já comecei mexendo com o tal do goodwill, né, há mais de 40 anos, está correto? Fica por isso, tá bom? Já é suficiente. Mas... o que acontece? O que eu vou procurar fazer aqui? Alguns dos pontos que têm sido discutidos, eu vou comentar dos meus pontos de vista contábeis. É lógico que cada vez em quando eu tenho que fazer alguma vinculação com legislação dentro desta linha. Em primeiro lugar, o conceito do goodwill, ou o conceito do ágio por expectativa de rentabilidade futura. Fora do Brasil, tudo que eu conheço, o conceito é de muito tempo atrás. E é, de uma certa maneira, uniforme. Qual que é o conceito? É a diferença entre o que vale uma empresa como um todo funcionando, de qual é o valor desta empresa avaliada como se fosse uma liquidação ordenada. Quer dizer, cada ativo, cada passivo tem o seu valor justo e, quando se junta, se coloca uma porção de outras coisas, o todo vale mais do que a soma das partes. Portanto, o conceito de ágio, de goodwill, ágio por expectativa de rentabilidade futura, sempre foi uma figura, em teoria contábil, de o valor da empresa menos o
o valor, não o registro contábil, o valor econômico, o valor de mercado. Na linguagem de hoje, o valor justo dos ativos e passivos que compõem aquele acervo patrimonial. Eu, quando estudei Goodwill, e eu ainda não era formado, eu já aprendi desta maneira, tá certo? E foi bem antes da lei das SAs. Interessante que no Brasil, até a lei das SAs, essa figura não era praticamente discutida, a não ser quem estudasse, conhecesse literatura ou praticasse alguma coisa aqui por força de exigências externas. Então, eram só as filiais de empresas estrangeiras ou aqueles que se metiam a estudar alguma coisa fora do Brasil, como a gente fazia lá na FEA USP e já trazia muito do que eram as normas contábeis americanas. Naquela época, americanas, nem existia nem o FASB, nem o IASB, né? Mas as normas americanas já existiam, emitidas pelo Instituto Norte-Americano de Contadores por Certificados, que era o órgão que tinha a delegação da Securities Exchange Commission. Então, este conceito em contabilidade é um conceito super antigo. Aí o que acabou acontecendo? Veio, então, a lei das SAs, mandou fazer uso da equivalência patrimonial, veio o Decreto-Lei 1598 e faz, então, aquele duplo papel que, no meu entender, o Decreto-Lei tem. De um lado, ele complementa a normatização puramente contábil da lei das SAs, ele faz, entre muitos detalhes da lei que a lei não tinha entrado. A lei manda fazer equivalência, mas quem manda separar a parte da equivalência, das diferenças, etc., quem detalha uma porção de outras coisas, e não só neste capítulo, mas em outros, contabilmente, é o Decreto-Lei 1598, que, além de fazer isso, dá o tratamento tributário. Então, no meu entender, ele faz as duas coisas, ele complementa contabilmente. E, ao vir complementar a Lei 6404, no que diz respeito a investimento em controlada e coligada, o que ele faz? Ele inventa uma diferença, chamar de ágio a toda a diferença entre o valor de aquisição e o valor contábil. Isso já chamou tudo de ágio. Depois vem e separa este tal ágio, que não tem este sentido na literatura internacional, nas normas internacionais. Não há nenhum nome que se dê a diferença entre valor contábil e valor de aquisição. Sempre separa-se valor contábil até o valor de mercado dos ativos e passivos. Isso é mais-valia, ou menos-valia, tal. Dali até o valor da transação é o que é o tal goodwill objetivo. Em contabilidade e teoria a gente discute e sempre separa. Goodwill subjetivo, que é aquilo que eu acho que a empresa vale, que todos acham, cada um tem um goodwill subjetivo. O goodwill objetivo é aquele que é caracterizado por uma transação e que pode não representar o goodwill subjetivo, nem do vendedor e nem do comprador, porque, afinal de contas, ele sai fruto de uma negociação. Então, é o goodwill objetivamente determinado. Bem, o Decreto-Lei 1598 veio e acabou, então, chamando tudo de ágil e fez também uma inovação mundial. Chamou de possibilidade de classificação em 3 grupos. A diferença entre o valor de mercado dos ativos e o valor contábil, sim, essa é uma diferença que em contabilidade sempre se reconheceu a partir de quando nasceu, consolidação de balanços e equivalência patrimonial. Segundo, expectativa de rentabilidades futuras, que é genuinamente o tal do goodwill. Aliás, estou com um artigo publicado na década de 40, numa revista Política e Contabilidade, e cujo título é Fidelidade da Clientela, entre parênteses, goodwill. Na década de 40, um artigo dizendo que o goodwill é aquele algo mais, é o que nasce, que existe, que atribui à empresa um valor maior, por uma porção de razões, ou por uma porção de razões, ou pela sinergia de diversas razões. Este conceito de goodwill, né, que é o tradicional, ele ficou dentro da lei, eu entendo, colocado na letra B, expectativas de resultados futuros. E criou uma letra C, que é um negócio que não faz o mínimo sentido. Primeiro, tem lá na letra C o fundo de comércio. Fundo de comércio, se for entendido na sua acepção mais ampla do direito, de que é um acervo patrimonial mínimo necessário para as atividades, blá, blá, blá. Ora, o caixa já está lá nos ativos que está na letra A, os estoques já estão na letra A,
os contas a receber já estão todos lá. Então, o que sobra? Sobra tem uma repetição. O intangível, a segunda parte da letra C, né? Fundo de comércio, intangíveis. Intangíveis estão lá na letra A, porque a letra A, quando fala ativos, ela abrange ativos tangíveis e intangíveis. Ela não diz lá na letra A ativos tangíveis. E o pior de tudo é um tal negócio de outras razões econômicas na letra C que não existe. Quer dizer, não há nem na literatura, nem na prática. Ou é uma coisa ou é outra. Ou, se você fez besteira, daí não é goodwill, não é nada. Aí né, lançamento ao resultado é o seguinte, burrices A. Tá certo? Devido a burrices, estamos conversados. Né? Mas você pode admitir que alguém, ao pagar alguma coisa, já no pagamento sabe que aquilo não tem valor. Não se admite isso. Então, já criou um problema. Por quê? Porque, tradicionalmente, na teoria, na literatura e nas normatizações que já existiam, quer na Inglaterra, quer na Alemanha da vida, na Alemanha, só para fins de algumas consolidações, não era muito normatizado, não, mas existia. E nos Estados Unidos, principalmente, havia, sim, uma tal de hierarquia. Primeiro, você atribui o excedente ao valor contábil, a mais-valia, até o limite dos ativos e passivos a seu valor de mercado. Só depois é que você calcula o goodwill. Goodwill é, por definição, a diferença entre o valor, se for o goodwill objetivo, o valor de aquisição, contra o valor de mercado de ativos e passivos. Então, ele é sempre residual, ele é sempre o que sobra. E tendente, com o passar do tempo, a ir diminuindo. Por que diminuindo? Porque tem que ser excluído do cálculo do goodwill todo e qualquer ativo que possa ser identificado, possa ser bem, vamos dizer assim, objetivamente, ou pelo menos muito razoavelmente, ou confiavelmente, a palavra correta é confiavelmente mensurado, e que tenha condições de ter vida própria. Ou seja, ele pode realmente ser alienado, tá certo? Sem que a empresa, por causa disso, pereça. Então, o que acontece? Cada vez mais, as técnicas, o mercado que cresce, as transações de coisas cada vez mais diferentes que começam a acontecer, vão fazendo com que certos itens que antes estavam dentro do goodwill, agora você vai lá e identifica. Olha, eu tenho aqui uma relação de clientes e tenho aqui um histórico de comportamento de compras desses clientes. Vamos supor que isso seja passível de ser legalmente vendido. Né? Os clientes todos deram autorização. Né? Então, nosso mundo aqui... Né? Ora, se isto é um ativo que é intangível, este conjunto de conhecimentos, esse banco de dados, ele pode ser individualizado, ele pode ser mensurado. Existem técnicas de mensuração disso a valor de mercado. E ele pode ser negociado, ele sai do goodwill e vai fazer parte dos ativos. Então, o goodwill deixa de ter este componente neste caso. O goodwill é sempre aquilo que a gente não consegue ou identificar, ou se identifica, não consegue mensurar, ou mesmo que consiga identificar e eventualmente mensurar, se ele for vendido, acaba a empresa. Então, aquele negócio, nome, marca, Coca-Cola, não tem como, você vai desaparecer com a empresa. Então, mesmo porque nem existe maneira confiável de mensuração de marca realmente no mundo de empresas que tem este vínculo tão amarrado. Existem umas tentativas, umas brincadeiras aí no mercado, mas não é nada científico, nada reconhecido por nenhum centro de pesquisa sério. Então, só que o decreto-lei veio lá com aquela redação de dentre os seguintes, e não falou na hierarquia. O Brasil não estava acostumado a trabalhar com ágil. Não existia até então. Por quê? Porque ele tinha nascido naquele momento. Até então, quando alguém comprava uma empresa e pagava o tal, era investimento ao custo. Ninguém fazia segregação na contadora, que não tinha nenhum motivo, nenhuma razão, nenhuma exigência, não existia. Nem se aplicava equivalência patrimonial. As receitas só eram reconhecidas na investidora quando recebesse dividendo ou aquelas tais terríveis ações bonificadas. Bom, cultura inútil, né? É de um tempo que nem existe mais. Mas vamos lá. Mas tem alguém aqui que acho que lembra de ação bonificada, contabilizada assim. Mas vamos lá. Então, não havia costume. Aprendeu-se a partir do 1598. E o 1598 não estabelece a tal da hierarquia. E passa-se a interpretar, e aí vem todo, claro,
uma forma tradicional que se aprendeu na escola de direito, que eu entendo de ler, e passou a interpretar-se que não há hierarquia. Quer dizer, eu posso, se eu tiver vários motivos, eu posso, inclusive, se todos eles couberem num só, e todos eles couberem no ágio por expectativa de rentabilidade futura, se um laudo de avaliação de um goodwill subjetivo permitir, eu posso fazer uso disso aqui. Isso se alastrou e ficou realmente uma norma que acabou valendo. Eu sei de documentos escritos até por pessoas da própria Receita Federal, reconhecendo que não há hierarquia. É uma interpretação dentro do nosso direito, principalmente na época, que virou. Isso acabou, inclusive, influenciando contadores, auditores, então passou a virar uma espécie de verdade no mercado, que não há a tal hierarquia. Logo, se eu tenho condições de atribuir tudo ao valor da letra B, expectativa de rentabilidade futura, eu faço. E virou realmente uma regra, uma prática generalizada e aceita. Bom, então esse é o primeiro ponto, né? A tal da hierarquia e o conceito lá do goodwill. Outro ponto que traz enormes confusões hoje é o tal do ágio interno. Que bicho é esse? E aí nós temos, de novo, o que é interno no direito, no mundo saxônico, no mundo contábil saxônico, e o que é interno no mundo latino, no mundo germânico. São duas coisas que não se conversam. Por quê? No latinismo, né? No germanismo, a contabilidade voltada à proteção ao credor. Forte. O fisco é amarrado à contabilidade, mais do que a contabilidade é o fisco. A contabilidade é para a proteção ao credor mesmo, e essa contabilidade, para ser de proteção ao credor, tem que ser extremamente conservadora, tem que postergar o reconhecimento de receita, antecipar o reconhecimento de despesa, superavaliar passivos, subavaliar ativos, postergar lucros. Isso passa a ser conveniente para fins tributários também. Então, a figura da proteção ao credor, na Alemanha, ela, que era só para proteção ao credor, passa a ser expandida por ser conveniente para fins tributários. No latinismo, o Estado consegue tomar conta da contabilidade e passa-se a ter, na Itália e na França, principalmente, a contabilidade dominada pelas regras ditadas e pelas limitações ditadas pelo lado fiscal. Mas Inglaterra, né, desde a Revolução Industrial, tinha mudado de foco. Boa contabilidade é aquela que atende ao mercado investidor. Por quê? Porque a Revolução Industrial foi violentamente financiada pelas sociedades por ações, captando recursos diretamente junto aos poupadores. Então, no mundo da Europa continental, o banco no meio, intermediando o poupador e o que necessitava dos grandes capitais, agora, com as indústrias precisando de capital violentamente, e no mundo saxônico, Inglaterra, Estados Unidos, etc., o grosso do financiamento da Revolução Industrial se dá mediante a captação direta do investidor. Por captar diretamente do investidor, a contabilidade passa a começa a ir se modificando. E depois de alguns belos canos, com balanços de uma empresa de um grupo, bonito, beleza, sem dívida, receitas crescentes. E depois se descobre que tem outra empresa do mesmo dono, que as receitas aqui crescem porque ela vende para a irmã, e a irmã não vende para ninguém. Está tudo estocando lá para burro, tá certo? A empresa aqui não tem dívidas, porque as dívidas são tomadas todas na outra empresa. Começam as primeiras quebras no sentido, inclusive, de perdas de valor, de mercado, etc., descrédito, e alguém sempre mais que sabe aproveitar todos os momentos de crise, vai lá e inventa um instrumento chamado consolidação de balanços. Então, eu pego o meu conjunto todo e mostro, está aqui, olha, o que é o meu conjunto empresarial. Ao fazer isso, e juntar, então, a empresa-mãe e a empresa de baixo, a empresa A tem 70% da empresa B, ela traz todos os ativos, todos os passivos, elimina as transações internas, mas traz todos os ativos, todos os passivos, todos os receitos, todas as despesas, e foge do conceito da propriedade jurídica e passa para o conceito do controle. Eu trago os ativos porque eu os controlo. Eu posso ter propriedade de apenas 65% das ações com direito a voto da companhia, mas eu controlo todos os ativos. Então, está aqui. E muda um paradigma, que era o da propriedade jurídica, para o controle. Daí, para passar para o controle no leasing financeiro e nos outros, é um passo. Por quê? Porque
é uma peça que me ajuda a me mostrar perante o mercado, me ajuda a prestar contas para o mercado e aumenta a credibilidade junto ao mercado. Ao mesmo tempo, outro paradigma que se quebra é o da entidade. O balanço não é o da entidade jurídica. O balanço importante para o mercado de capitais é o consolidado, que é um conceito de entidade econômica. Como se todas as entidades fossem uma só. Lógico que o alemão levou alguns séculos para aceitar esse balanço consolidado, porque ele não tem CNPJ, né? Já pensou um balanço que não tem CGC, né? O alemão, com aquele rigor, com aquele negócio totalmente lá romanista, né? Como é que eu vou fazer um balanço de uma empresa que não existe, que não tem CGC, né? Que no fundo não tem... É um conjunto empresarial, é um conjunto econômico, não há uma representação jurídica formal daquele conjunto. Mas ele assume tanta importância no mercado de capitais que, no extremo, os americanos... Você já viu no balanço individual de companhia americana que tenha controlado, alguma vez divulgado? Não existe, é proibido. It's forbidden. It may be misleading. É considerado, o balanço individual é considerado potencialmente misleading, enganoso. Ele só é dado para quem mostrar que precisa e assina um termo de que conhece as limitações do que é o balanço individual. Se é um sindicato que precisa, um fornecedor especial que precisa, dá-se o balanço individual. Mas, assinadinho, o balanço divulgado é só consolidado. Eles foram além do que são os ingleses que evidenciam os dois. Quando se fala, então, em entidade no mundo saxônico, entidade é um conjunto empresarial. Tanto que as normas do IFRS, né, porque os europeus se juntaram e disseram: a contabilidade latina não dá para usar, a contabilidade germânica exageradamente conservadora não dá, temos que usar a contabilidade saxônica. E o IFRS é totalmente centrado na filosofia inglesa. E na filosofia inglesa, quando se fala em entidade, é o consolidado, é o conjunto. Diferente do que é o conceito de entidade no mundo latino, no mundo germânico, no nosso mundo brasileiro. Então, o que acontece? Sempre foi norma contábil, desde que as normas existem sobre o goodwill, seguinte: só se reconhece o ágio por expectativa de rentabilidade futura quando ele for objetivamente determinado em uma operação, em uma transação. Nunca uma empresa pode reconhecer um goodwill gerado espontaneamente, gerado por ela mesma. Ela não pode fazer contabilização espontânea. Nem os países que admitem ou admitiram reavaliação de ativos, nem as normas internacionais, ninguém admite. Reavaliação de goodwill, não. Para baixo pode ser, né? Perde valor é uma coisa, para cima, jamais. Isso é, eu diria assim, universal. Eu desconheço qualquer exceção a esta regra. Então, o conceito de que goodwill interno não pode ser reconhecido tem dois significados completamente diferentes. No mundo saxônico, é o goodwill do conjunto econômico. Logo, as transações entre as empresas que compõem o grupo econômico não podem gerar o tal do goodwill, porque para eles é o conjunto. É uma transação do bolso direito para o bolso esquerdo. Então, ágio interno no mundo saxônico é este conceito do conjunto. Quando se vai para o mundo latino, o mundo germânico, o conceito de entidade é um conceito formal. Nós sempre reconhecemos lucros e prejuízos de transações entre empresas sob controle comum. Não só reconhecemos contabilmente, como a lei das SAs os previu explicitamente. Os artigos 248 e 250 da lei um fala para equivalência, outro para consolidação. Para calcular equivalência, para fazer consolidação, você elimina do patrimônio líquido os lucros não realizados. O que são lucros não realizados? São lucros obtidos em negociações de ativos entre as empresas que ainda não foram negociados com terceiros. Ainda estão dentro do grupo. Ora, se a lei diz você elimina para fins de equivalência, você elimina para fins de consolidação, é porque está partindo do pressuposto que no balanço individual estes lucros estão, sim, devidamente reconhecidos. Quer seja uma mercadoria, quer seja um imobilizado, quer seja uma participação societária. Pode isso chocar quem gosta do mundo saxônico como eu? Sim, eu fico tiririca, eu fico louco da vida, etc. Mas tem que respeitar também a estrutura legal. Pelo menos naquele tempo tinha. Agora a gente já tem mais liberdades, né, para a figura da substância, da essência, as coisas vão mudando. Mas, à época, não tem dúvida. Tanto que quando escrevi
um artigo, acho que foi em 2004, junto com um que era aluno meu, doutorando, era meu orientado, doutoramento, que é o Jorge Vieira, que é da CVM, por sinal. Ele escreveu, metendo pau, porque tinha muitas transações, estava tendo muita geração do tal ágio interno ao grupo, né? E saiu lá no congresso da USP, depois foi para a IOB, e, aliás, o da IOB é um pouquinho diferente, porque ele tem algumas das sugestões levantadas no congresso, e tem lá o parágrafo: urge que a CVM, a Receita Federal, tomem providências, etc, etc, etc. Por quê? Porque nós, autores, metíamos o pau conceitualmente, doutrinariamente, mas reconhecendo que dentro da legislação, infelizmente, não havia nada que vedasse que as empresas transacionassem entre si quaisquer ativos ou quaisquer passivos. Não havia nenhuma limitação. Pelo contrário, a lei das exceções até reconhecia que, individualmente, sim, tem que ser reconhecidos numa o lucro, na outra o valor da transação, que está incluído o lucro. Daí, na consolidação, sim, aí havia a lei, só de fazer balanço consolidado, transações entre si, o ágio que tiver, lucro na venda de imobilização, seja o que for, tem que ser eliminado. Então, o que acabou acontecendo, no meu entender? Quer dizer, a figura ágio interno, que aqui entre nós tem que ser, nenhuma empresa pode ir lá e, por mais que ela valha no mercado 20 vezes o patrimônio contábil, o patrimônio contábil representa muito bem o valor de mercado dos ativos. Portanto, as 19 vezes a mais do que aquilo é genuinamente goodwill. Tem uma rentabilidade espetacular. Goodwill é sempre rentabilidade acima do normal, né? Ou para os economistas, financistas, a remuneração acima do custo de capital total, de capital de terceiros e capital próprio. Então, mesmo que... Até lá não, a empresa tem 80% das suas ações negociadas na Bolsa de Valores. É objetivamente verificável o valor da empresa. Ela tem goodwill, eu quero contabilizar. Não pode. Não pode. As normas contábeis nunca permitiram o reconhecimento espontâneo do seu próprio ágio. Só que, então, neste nosso mundo, né, esta figura do que é o interno sempre foi entendido por nós, contadores, sabe, como o lado jurídico aqui dentro do Brasil. A gente nunca gostou. Eu, por exemplo, nunca gostei, sempre achei isso, tinha que mudar, etc. A gente trabalhou quantos anos me trabalhando pelas normas internacionais exatamente para fugir inclusive, desta figura da amarração da entidade jurídica quando uma representação econômica mais realista, melhor para credores e para investidores, se apresenta. Então, a gente sempre entendeu que jamais houve, de fato, no fundo, nem na contabilidade, muito menos na legislação comercial, etc., qualquer vedação ao reconhecimento de ágios nas negociações entre as empresas, por mais que a gente não gostasse. Por isso que a gente até fez aquele documento, mas veio lá um parágrafo que às vezes é esquecido, né? Urge que se modifique a legislação, porque ela acaba dando guarida, pelo menos no entender da gente, sem ser advogado, ao que estava acontecendo. Um outro ponto que gostaria de comentar, que também tem trazido muita discussão, é a expressão custo, como sinônimo de... tem que ser sinônimo de pagamento de dinheiro. Isso nunca existiu em contabilidade. Uma expressão talvez infeliz seja custo como base de valor, porque custo como base de valor se aplica a só um certo conjunto. Se a gente for olhar bem semanticamente, mas ele é usado genericamente. E o que significa isso? O valor de entrada que aconteceu. Tanto que no documento de estrutura conceitual que a CVM emitiu lá atrás, ela chama de custos como base de valor, e o Conselho Federal de Contabilidade tem uma expressão muito mais correta tecnicamente, o princípio do registro pelo valor original. Qual que é o custo no registro de uma conta chamada contas a receber de clientes? Tem custo? É uma empresa que vende, né, lá a prazo, ela tem uma conta no caso a receber. A gente diz que tem que ficar ao custo. Veja que mesmo na norma internacional está escrito lá, custo amortizado para certos instrumentos financeiros. Ora, custo amortizado para instrumentos financeiros, o que é custo? Na verdade, é o custo mais a apropriação das receitas ou das despesas financeiras a que ele tem direito pelas suas condições intrínsecas, contratuais, legais, etc. Então, o que é uma debênture avaliada
pelo custo amortizado. Ora, tudo bem, se eu comprei uma debênture, é aquele custo original, mas receitas e despesas. Se eu recebi a debênture, ótimo, é o dinheiro que eu recebi, depois vai apropriando as despesas. Tudo bem. Mas contas a receber, duplicados a receber, originadas de receitas de vendas, de receitas de serviços, a gente também fala que é o custo, uma expressão, mas não representa de jeito nenhum saída de dinheiro. Quer dizer, não há esta... A lei das SAs, por exemplo, já permitia que estoques de produtos agrícolas fossem avaliados ao mercado. Já permitia. Ninguém usava porque se fizesse tributava, né? Então, agora que se pode avaliar o mercado e não tributar, mas antigamente, então, todo mundo se refreava e não usava a possibilidade, apesar de que tantos países fora já tinham isso como regra normal. Ora, se eu tenho um estoque avaliado ao mercado pela lei das SAs, pelo 1598, que até reforça isso, eu posso avaliar, se eu avalio, se eu compro com aquele ativo alguma coisa, ora, então, como é que fica? Eu tenho que voltar ao custo para efeito de reconhecimento do que vai entrar, ou aquele valor tem ou não tem? Se eu um estoque fisicamente transferido para alguém como parte de pagamento, ora, o que entra está entrando como base aquilo lá, se tiver mais um diferencial em dinheiro, etc. Ele acaba funcionando como se fosse custo, né? Equivalência patrimonial não sai dinheiro, mas se você, por qualquer razão, deixa de ter investido uma controlada ou coligada, para de usar a equivalência, o que dizem as normas contábeis todas, anteriores e as atuais? Aquilo passa a funcionar como se, passa a ser chamado de custo. O valor que recebeu as equivalências para cima ou para baixo, não interessa, passa a ser chamado de custo dali para frente. Então, custo em contabilidade nunca foi necessariamente equivalente a tem que sair em dinheiro. Se você compra uma participação societária e entrega ações em pagamento, ou compra um imóvel e entrega ações, isso não está dizendo que não existe um custo nesta transação, porque não houve pagamento. Então, no meu entender, não faz sentido falar-se em qualquer ilicitude contábil, né? De jeito algum, contábil que eu estou falando, porque foi pago com uma ação. E agora, inclusive, depois das normas internacionais de 2010 em diante, é obrigatório. Aí agora morreu, não tem mais discussão. O valor de alguma coisa que entra tem que ser medido pelo valor da contrapartida que você está oferecendo aqui, no caso de participações societárias. É o valor justo dos ativos que você está entregando. Se você está entregando o valor justo, estoques. Eles estão controlados por 100, mas eu estou entregando, em troca das ações, por 300. É 300. É 300, vai ter que reconhecer o lucro neste caso. Se eu estou entregando ações que eu tenho de uma empresa em troca da outra, tem que ser pelo valor justo, não é pelo valor contabilizado da que está saindo. É o valor justo da que está entrando. Agora, se eu emito ações, o que estou adquirindo ações de outra empresa e pagando com a que eu emito, hoje é obrigatório. Essas ações têm que ser emitidas, contabilizadas pelo seu valor justo. Antes a gente não tinha esta obrigatoriedade firmada, eu reconheço. Mas a norma, de agora em diante, não tem dúvida. Isso não quer dizer que a empresa não esteja arcando com custo, tá certo? O custo é um sentido muito mais amplo do que só saída em dinheiro. Estou estranhando que não... Ele me mostrou o papelzinho antes de me passar a palavra. Não, professor Eliseu, está sendo uma aula. Eu acho que é importante para todos nós estarmos refletindo sobre isso, então nós não temos tempo, até que, obviamente, você está finalizando, então fique tranquilo. Tudo bem. Há diversos pontos aqui que outros que... Como é que é? Para político e professor, nunca se lhe dê uma cadeira que seja, porque ele sobe e não para de falar mais. Não é verdade? É uma desgraça, né? Gente, o pessoal está rindo. É porque acho que está todo mundo dormindo, está com silêncio. Nem você que ficou de cada vez em quando fazer assim, mesmo que dormindo. Nós estivemos combinando aqui, alguém tem que se movimentar, né? Porque... Tá certo. Isso foi combinado. Foi combinado, mas ela não está cumprindo, está quietinha, olhando lá, não fala nada, está dormindo também. Nós tínhamos combinado, pelo menos vocês dois perguntar, né, ficariam vivos.
Há uma porção de outros pontos. Tem um ponto super complicado, que é, por exemplo, PL negativo, né? Quem adquire uma empresa com PL negativo. Contabilmente, o PL negativo em si é um tipo de ágio, é um tipo de custo que você tem. Você está abdicando de... Ou você vai pagar aquele diferencial, está se obrigando a pagar, vai pagar, ou você, no mínimo, está abdicando de ser o dono de lucros que a empresa passe a ter até a sua recuperação. Então, no fundo, é um custo, sim, econômico, que, do ponto de vista contábil, ele tem que ser reconhecido como ágil. Inclusive, senão, os balanços, inclusive, depois de consolidação, etc., dá um bode danado se não fizer isso daí. As regras contábeis são no sentido do seu reconhecimento. Então, não se pode dizer que reconhecer contabilmente um ágio em decorrência de uma compra de uma empresa com participação com PL negativo, na parte relativa ao patrimônio líquido negativo, que isso seja também algo contabilmente não admitido. Não só é admitido, como absolutamente necessário. Né? Algumas outras coisas que pediram aqui para comentar. O problema do laudo de avaliação. Quem aqui já participou de transação? Eu já participei de transações, já virei à noite participando de transação. A gente sabe que o que acontece? Comprador e vendedor, normalmente, ou eles com recursos próprios, se tem pessoas, tem áreas super preparadas, vão produzir os seus documentos internos fazendo uma avaliação o vendedor fazendo uma avaliação da empresa potencialmente a ser adquirida, e aquela também, os vendedores estarão fazendo o mesmo tipo de avaliação para saber, né, até onde, na ideia deles, eles podem chegar no processo de negociação. Esses documentos podem ser puramente internos, na prática do dia a dia, quando a empresa tem competência, tem conhecimento, etc. Mas, às vezes, ou porque não tem, ou porque até perante seus acionistas, perante terceiros, ela quer fundamentar, contrata terceiros. Não interessa. Há um documento muitos documentos de avaliação. Por quê? Cada avaliação é em função de certas premissas. Você está fazendo uma premissa de que a economia vai crescer isso, de que o setor onde a empresa está vai crescer isto, os custos vão se comportar desse jeito, o câmbio vai ter esse comportamento, o preço relativo do minério de titânio, que é o negócio da empresa, o que vai acontecer com... Então, mas daí, na hora das discussões, sai um documento, aí sai outro, porque sai com as outras hipóteses, com as outras alternativas. Não, mas se acontecer isso aí, aquilo, isso aí, não tem um laudo num processo de negociação. É um monte de planilhinhas, né, que saem ali com todas as discussões. E aí vai-se para a negociação. A negociação é isso daqui, que é lá, as negociações, né, começa-se de certos valores e, a partir de um certo ponto, deixa-se a racionalidade de lado. Eu sempre brinco que, em toda e qualquer negociação, um pedaço do valor pode ficar tranquilo, é um problema pessoal, comportamental, é de orgulho, é de... Né, eu nunca me esqueço, isso foi público, saiu no jornal, quando o Ricardo Mansur comprou o Mapping, né? Então, ele, no dia seguinte, 10 horas da manhã, abriu o Mapping e ele estava lá embaixo, no térreo, e falando com cada cliente, eu sou o novo dono do Mapping, eu sou o novo dono do Mapping, eu sou o... Então, o pessoal dizia, quer dizer, ele pagou aquilo, foi parte do ego. Está correto. Acabou não pagando tudo, né? Ele pagou um pedaço, depois não pagou o resto, mas era parte do ego. Toda negociação tem coisas subjetivas, tem opção de bom, mas o que interessa é que, quando se chega lá no final de negociação, é aí que normalmente se faz uma formalização daquilo que justificou tudo. Então, dizer que o laudo existia antes da negociação, pode ser que sim, que ele tenha... Mas é comum não ser. Naquela correria, o sujeito fazendo as contas, a planilha saindo, discutindo, o pessoal negociando numa sala, um monte de assessores de um lado, um monte de assessores do outro lado, etc. Tal. Os contratados vão, dizem, entregam o documento, etc. Depois precisa sair um documento, mas o documento já faz o seguinte, já faz em holandês, porque a nossa matriz é holandesa, daí a gente já vai fazer, já serve para aqui, serve para lá, etc. Tal. Daí vem e diz, não, o laudo tem que estar com tradução juramentada, etc. Faz sentido. O laudo saiu 60 dias depois. É comum, na prática, é isso mesmo. Depois que se formaliza, que se discute. Aí todo mundo já esquece até do laudo, sabe? Até que alguém lembra, preciso, o contador fica lá reclamando, cadê o laudo que eu preciso colocar aqui? Então,
isso é normal de acontecer nesses processos de negociação. Eu acho que o último ponto que eu vou comentar aqui é o que eu tenho menos condição de falar. Tem outros para falar, mas é o tal do propósito negocial. Aí é uma visão minha, né, não só de contador, como alguém que tem um pouco de influência de CVM na veia, né? Tá certo? Então, diz a lei que o administrador tem que ser probo, tem que ser diligente, tem, né, os controladores, tem, né, que tem que agir como se estivesse cuidando do seu próprio negócio. Então, tem todo um conjunto de princípios dentro da lei que dão uma responsabilidade enorme para a SA, não é para a SA aberta. Não são coisas privativas da companhia aberta, são das sociedades por ações. Estou na parte que trabalha genericamente. Aí eu digo o seguinte, se aparentemente não há nada em contrário, nada se obriga, não há na legislação nada que diga que o uso de uma sociedade veículo seja vedado, e usando a sociedade veículo você consegue maximizar o planejamento tributário, você consegue, é obrigação legal do administrador minimizar o seu custo tributário. É obrigação perante todos os acionistas, todos os seus sócios. Um minoritário que achar que tem uma administração pagando mais do que devia, tranquilamente, ele pode, não só a CVM, se for aberto, mas pode até a justiça. Ou, se for aberto, ele vai nos dois, pode ir na CVM, vai na justiça. Quero meu pedaço. O administrador tem que ser diligente, tem que agir no benefício dos seus sócios, né? Sem causar os prejuízos aos credores, mas tem que ser no benefício dos seus sócios. Então, eu como não entendo desse negócio na parte jurídica, né? Eu só olho o meu lado aqui, né? Puxa vida, né? Eu usei uma sociedade de veículos, diz que não tem propósito negocial, quer maior propósito negocial do que fazer o que é minha obrigação, que é minimizar impostos, se eu posso, se não há nenhum impedimento legal. Eu não consegui entender isso até agora, me desculpem, né? Então, tudo bem. Daí eu fico com meus pés de noite pensando, como é que não há propósito? Puxa vida, né? Não consigo entender, mas tudo bem. Tem muitas outras coisas que eu não consigo entender, né? Felizmente. Tá bom. Então, me desculpe o excesso de tempo. Eu acho que são alguns dos pontos que me foram solicitados a comentar aqui. E volto a repetir, minha visão é muito limitada, é do lado de alguém que vive e trabalha com a contabilidade, que não pode deixar de recorrer a leis, não pode deixar de recorrer a normas, etc. Mas a minha visão, obviamente, vem deste lado para cá. E é o que mais ou menos eu penso a respeito de alguns desses problemas que hoje circundam essa tão discutida figura do ágil. Tá ok? Muito obrigado. Parabéns aos que não dormiram. Eu agradeço a apresentação, professor Eliseu, brilhante, técnica, conceitual, e acho que considero importante, embora ele faça na sua modéstia, que não é importante, ele só conhece a parte contábil, mas é uma situação absolutamente dentro do direito tributário, e sem o qual não se se constrói uma decisão, não se conhecendo os conceitos contábeis. Então, essa situação ficou muito claro com as controvérsias colocadas aqui, que estão gerando, efetivamente, o doutor Quiroga deve apresentá-las também, do ponto de vista jurídico, que aquecem as discussões dentro do CARF. Proposta negocial, o conceito de ágil, a questão da nomenclatura ágil interno, que é uma divergência interpretativa. Então, há uma situação realmente que só merece ouvidos essa discussão toda vinda com este conhecimento científico, técnico do doutor professor Eliseu. Então, sem mais demoras pelo tempo, eu quero passar a palavra ao doutor Quiroga, que nos dá também brindar com sua experiência rica, não só profissional, jurídica, como também no CARF. Né? Obrigado. Obrigado, Orlando. Bem, boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer ao Instituto pelo convite de dividir com vocês um pouco a experiência que eu estou tendo no CARF
dentro da matéria do ágil, né? Mas eu acho que, assim, que nós deveríamos ter, inicialmente, um primeiro disclosure importante quando a gente fala de ágil. Infelizmente, nós tivemos, eu acho que é infelizmente mesmo, nesse tema, uma divulgação excessiva de mídia do assunto, que provocou, inicialmente, como nós tivemos algumas decisões favoráveis iniciais, a ideia de que, pronto, agora o ágil ganhou, tudo é bonito e tudo é igual e vamos em frente que as coisas acabaram, né? Infelizmente, nós tivemos uma divulgação, eu acho, excessiva em vários pontos com relação ao tema, até uma divulgação errada do assunto em vários lugares, mas, como nessa linha foi favorável, né, parece que tudo estava enquadrado dentro do mesmo modelo e, consequentemente, que o assunto ágil era um tema já passado, o que não é verdade, né? E aqui na minha figura de debatedor, eu só vou fazer duas considerações iniciais gerais e depois entrar em alguns assuntos que o Eliseu colocou. Na verdade, o que nós estamos tendo hoje do ágil é o começo do julgamento de ágil no Conselho. Dá para dizer com segurança que nós tivemos um primeiro grupo de julgamentos de ágil, que são chamados ágios de privatização, empresas que estavam em processo de privatização. Então, nós tivemos o caso Telemar, tivemos o caso Santander, o caso Vivo, o caso Celp, o caso Cosern, que era um grupo de operações societárias que vieram do chamado PND, Programa Nacional de Desestatização, e que tinham também consequências muito claras, regulatórias. Muitas dessas operações foram realizadas daquela forma nas privatizações por questões obrigatoriamente regulatórias. Então, quando você elenca esses casos que eu citei, Telemar, Santander, Vivo, Celp, Cosern, né, basicamente são casos praticamente idênticos, na medida em que nós tínhamos normas regulatórias da Anatel e da ANEEL e normas bancárias que fizeram com que praticamente a operação fosse feita da mesma forma. E foram essas as primeiros julgamentos, agora digo contemporâneos, que o Conselho decidiu e fez com que todo mundo achasse que todos os casos fossem iguais a esses. Mentira, não é verdade, é um primeiro grupo. Aí nós começamos a ter o segundo grupo de ágil, que foram as chamadas operações privadas, onde nós não temos elementos regulatórios, mas que parte das operações foram espelhadas nessas ações de privatização que começaram a ser realizadas lá no final da década de 90, 98, 97, quando sai o PND, depois muitas foram espelhadas naquele modelo das privatizações, que são chamados ágios privados, mas ainda não falamos de ágio internos, são realmente compra e vendas de ações, né, ou de empresas, mas que adotaram modelos muito parecidos ou similares àqueles de privatização. Esse é o segundo grupo de processos. Esses nós tivemos alguns julgamentos lá atrás, no Conselho, caso Carrefour, né, caso Casa do Pão de Queijo, enfim, algumas lá atrás, e tivemos os casos mais contemporâneos que estão sendo julgados agora no Conselho, né? Editora Ática, né, nós tivemos o caso Camil, enfim, são casos conhecidos hoje públicos no Conselho. Já são um segundo grupo de assuntos. E nós temos os terceiros, o terceiro grande grupo, que é o caso dos ágios internos, que nós tivemos o primeiro paradigma, que foi o Gerdau, dos contemporâneos. Nós tivemos lá atrás um caso FICAP, julgado na Câmara do antigo conselheiro Marcos Melo, entendido como caso de ágio interno, antigo, mas o novo foi o Gerdau, né? E quando sai Gerdau também, que vai ser comentado amanhã, eu não vou entrar no que vai ser comentado amanhã, mas explode, né? O caso de ágio interno, a voto da Edeli contra, o Guerreiro favorável, 5-1, a mídia toma uma repercussão grande, né, nesse caso. E depois, nós estamos vendo que o Conselho vem julgando o ágio interno até em casos, na maioria, desfavoráveis, né? Tivemos Viação Joana d'Arc na turma também do Leonardo Couto, nós tivemos um caso na turma do Dr. Jorge também contrário, nós tivemos um caso na turma do Nelson Losso contrário, e aí você vai vendo que o ágio interno, nós estamos falando de casos muito específicos, casos concretos,
enfim, diferentes, não são iguais, são muito diferentes. Então, esse é o terceiro grupo de ágio. Então, o que dá para falar? Nenhum caso de ágio transitou na Câmara Superior. O primeiro que está sendo julgado é Casa do Pão de Queijo, que está na Câmara Superior para ser julgado. Então, nós não temos nada de ágio julgado. Assim, sendo muito explícito, nós estamos engatinhando ainda. Uma ou outra empresa teve o trânsito em julgado, porque a Fazenda não recorreu, mas tudo está sendo levado à Câmara Superior. Daí porque a importância de um debate como esse, quando a gente fala de ágio. E aí, a segunda coisinha que eu queria falar, Eliseu, importante, é por que nós temos todo esse ágio. Dados estatísticos. Já existe de autuação de ágio perto de 40 a 50 bilhões de reais. Autuações já efetivadas durante esse período por parte da Secretaria da Receita Federal. E segundo próprias declarações da Receita Federal, nós temos um estoque de perto de 110 bilhões de ágio, o que vai representar 34% de 110, 40 bi, mais multa de 75, mais juros, mais umas multas agravadas aqui e acolá, 100 bilhões de reais de autuação de ágio nos próximos 5 anos, porque estão sendo aproveitados aos poucos. É o maior contencioso do CARF. Não há contencioso maior que esse. Nunca o CARF teve um contencioso nesse volume. Nem lucros no exterior, porque grande parte foi para o judiciário. Nós estamos falando de um potencial contencioso de mais de 100 bilhões de reais de discussão. Nem o crédito IPI, lá que nós tínhamos, crédito prêmio, chegou nesse volume. Por isso que é importante o tema que nós estamos falando. Por isso que os doutrinadores têm que falar a sua opinião, os julgadores vão ter que julgar com muito cuidado e os advogados vão ter que trabalhar com muito afinco para convencer a sua posição. Então, a relevância do ágio é por isso. E também, Eliseu, por trás disso tem uma disputa política dentro do próprio governo. É bom que se diga isso e se esclareça isso. Ágio como operação de consolidação de mercados num país como o nosso é muito importante. O ágio viabiliza consolidar mercado. Quando você tem os bancos todos se unindo e estimulando o governo a comprar banco, é porque os 34% de crédito sobre o ágio é preço. Quando você vê o mercado de varejo no Brasil se unindo, se consolidando, é porque o ágio é um estímulo para eu consolidar. Quando você vê a área de tecnologia de informação, todas as empresas de tecnologia de informação, uma foi comprando a outra, mas por quê? Porque o ágio é um motivador para consolidar mercado. Então, se você perguntar lá no Ministério da Fazenda, na Secretaria do Tesouro Nacional, ou para o Ministério Executivo da Fazenda, vai falar, ágio é bom, tanto é que ele começou lá na privatização. Só que se você for do outro lado do Ministério, no doutor Barreto, ele vai falar assim, não, ágio não é bom. Por quê? Porque ágio é prejuízo, prejuízo reduz a arrecadação e eu quero mais arrecadação. Sendo bastante simplista, o que há é um dilema dentro do próprio governo, é o seguinte, deixa o ágio, porque é bom para consolidar mercado, o Brasil precisa disso, ou tira o ágio e recebo menos arrecadação. Essa é a briga da MP, que diziam que ia sair no dia 31 de julho, juravam de pé junto, e por Deus, com todo respeito à sua citação, e não sai até agora. Por quê? Porque bate lá na Casa Civil, não, mas eu não gosto disso, volta o presidente, aí vem um empresário falar e volta, mas aqui... Então, o que nós temos nessa MP? É o conflito governamental, se ágio é bom ou ágio é ruim. O ágio é bom e é ruim, depende da cadeira do governo que eu sente. Quem está no meio? O contribuinte. Eu digo isso, como o governo não teve coragem de revogar o ágio, o governo não teve coragem de revogar o ágio, o que aconteceu? Com a devida vênia, a Receita destruiu o ágio com autuações. Parte verdadeiras, parte absolutamente incorretas e absurdas. Parte verdadeira, parte absolutamente incorretas e absurdas. Então, hoje nós temos, mais ou menos como o Eliseu falou, um cardápio de teses. Eu sou do tempo em que advogado tinha tese tributária. Hoje, com o devido respeito, é auditor que tem tese tributária. Não, é a tese do ágio interno, é a tese do laudo posterior 30 dias, é a tese do propósito negocial, é a tese da multa agravada,
em quase todos os casos, né? É a tese da transferência do ágio, é a tese do ágio em si mesmo, é a tese da multa isolada. Ou seja, nós temos 12 ou 13 teses de ágio, que é meio um checklist. O auditor chega na empresa e fala assim, tem laudo posterior? Não, então está ok. Tem isso? Não, está ok. Se algum não tiver, autua por isso. Eu estou vendo autos de infração contraditórios. Vou dar um exemplo. Eu estou com um caso em que o fiscal está analisando a questão e ele fala o seguinte, não, incorporação de ações não tem pagamento. Então tem a tese de que se não tem pagamento, não tem ágio. Vou autuar. Mas ele fala, não, mas eu quero o ganho de capital, porque a lei diz que numa permuta de ações, e a Câmara Superior do Conselho decidiu que permuta de ações tem ganho de capital. Então, de duas uma. Ou eu tributo o ganho de capital, mas se eu tributar o ganho de capital, como eu vou falar que não tem ágio? Aí ele não sabe o que faz. Ele autua dos dois, porque na checklist tem lá. É ou, não é e. É ou. É igual o decreto-lei intangível tal, é ou um ou outro. Desculpa, eu estou sendo muito transparente, mas é isso o que a advocacia está vendo no seu dia a dia, e é um absurdo imaginar que no Brasil possa ter um contencioso de ágio chegando a 100 bilhões de reais. Ou os contribuintes estão fazendo tudo errado, ou o fisco está vendo com o olho totalmente errado. É absolutamente possível, inverossímil achar que no Brasil nós podemos ter um contencioso de ágio de 100 e poucos bilhões de reais, com multas agravadas de 150%. O que está acontecendo hoje é que o empresário fala o seguinte, faço ou não faço isso? Mas eu não sei se vê uma multa de 150% com base na tese de que se meu intuito é unicamente fiscal, né, isso aí já é uma simulação. É o que a gente está vendo na matéria de ágio. Então, essa realidade é uma realidade que a gente tem que conviver, por isso que é importante o tema, por isso que é importante o debate, né? E esses assuntos que o Eliseu colocou. Então, acho que e por isso que nós estamos sofrendo com uma MP que não sai, que a gente já sabe que agora MP, gente, peguem essa MP minuto. Ela pegou esse checklist que eu disse e falou assim, então, artigo 1, laudo tem que ser registrado em títulos de documentos. Laudo tem que ser até 13 meses após a aquisição. Antes era 30 dias, já mudou a medida provisória falando que agora é 13, porque para a contabilidade tem um ano. Já mudou. Não pode ágio interno. Só tem ágio se tiver pagamento em dinheiro. Peguem a medida provisória. Nada mais é do que a reprodução dos autos de infração feitos nesses últimos períodos. A pergunta que vai se dar agora nessa MP é o seguinte, se está lá que não vale mais ágio interno, então não vale depois do MP ou vale antes? Laudo, 30 dias depois, não vale ou vale antes? Né? Incorporação de ações que não tem pagamento, vale antes ou vale depois? Então, assim, nós estamos numa situação difícil, mas quem está no meio dessa discussão, com a devida vênia, é o contribuinte. Obviamente que nós temos ágios que totalmente disparatados, mas é difícil imaginar isso. Citando dois temas que o Eliseu colocou, e aí como debate, um deles eu acho muito importante, que é essa discussão da alocação do ágio. Eu vou falar de três coisas só como debatedor e provocar até uma pergunta para o Eliseu. A primeira questão é a seguinte, onde eu aloco o ágio? Eu aloco em diferença de ativos, eu aloco em rentabilidade futura ou eu aloco em intangível ou fundo de comércio? Né? Então, hoje no Conselho, como disse o Eliseu, basicamente se está entendendo de que seria um ou. Né? De que, na verdade, o laudo, que não é laudo, a lei diz um demonstrativo, né? Mas, enfim, só trazendo o termo laudo aqui como que pegou, né? Essa questão da alocação do ágio, né? Nas suas caixinhas, vamos dizer assim, e essa confusão entre a contabilidade, o conceito contábil e o conceito do 1598. Né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de um caso, Eliseu, que foi julgado no Conselho, onde um banco tinha uma carteira de seguro, um banco múltiplo, tinha tudo nele. O que ele fez? Ele queria vender a sua parte de seguro. Ele fez uma cisão, transferiu 100 funcionários, imóveis e a carteira de seguro, tudo para uma empresa. Fez uma cisão,
porque ele não pode vender só as carteiras de seguro. Pegou todos os funcionários, não é um ou dois, 100 funcionários, passou para uma outra empresa. A outra seguradora veio e comprou esta empresa, com os 100 funcionários, com os imóveis e com a carteira de seguro. O fisco autuou dizendo assim, o laudo era de rentabilidade futura, o fisco autuou dizendo, isto aqui é um intangível. Foi a turma, na turma que hoje o presidente é o Dr. Leonardo, era a doutora Albertina aqui presente, não me lembro se era na presidência dela ou na presidente Leonardo, não me lembro. E nesse caso entendeu-se já do Leonardo de que isso não era compra de uma rentabilidade futura, isso era compra de uma carteira e, portanto, intangível, e perdeu por 3-3, acho, voto de qualidade, né, Natanael? Então, por exemplo, veja, qual a interpretação? Não, o que você comprou foi cliente, foi um fundo de comércio e não uma empresa constituída para isso. Então, te dou um caso, ou seja, eu compro a empresa com os funcionários, com tudo, eu sou banco, não posso aprovar, e nesse caso, diferentemente de tudo que a gente tem no conselho, entendeu-se que aqui não era ou, foi uma opção, isso aqui é intangível. Caso HDI, né? Para quem não tem, eu não guardo os números, mas é um caso que teve nessa turma. E aí? Intangível, rentabilidade futura, o que é? Um caso típico de compra de empresa, não comprei carteira de cliente. Né? E mais do que isso, é o que o Eliseu disse. Os clientes não podem ficar necessariamente comigo, eles podem ir para uma outra seguradora. Né? Muda, né? Quem falar que hoje eu posso ter carteira. Esse foi um exemplo do primeiro tema que o Eliseu falou. Segundo tema, falando de laudo. Veja como também o próprio conselheiro, e claro, e o advogado, cabe ao advogado também, mostrar a realidade dos negócios. Porque acontece? Nós, advogados, vamos ao conselho e muitas vezes continuamos falando teoria jurídica. Né? Quando a gente deve mostrar o fato, olha, o negócio é assim. Eu vou dar um exemplo, só caso, para a gente não ficar aqui na teoria. Esse era um caso, e eu comento, alguns já sabem, em que foi comprar uma empresa e o laudo, como todo mundo sabe em M&A, o Brasil ano passado fez 500 M&As. 500 operações de compra e venda foram divulgadas no Brasil ano passado. Foram feitas no Brasil aquelas que são divulgadas. Não as que a gente não sabe, aquelas divulgadas. 500 operações de compra e venda no Brasil. A 1000 foi vendida agora, não foi? Essa é uma operação de M&A. Quando a empresa estrangeira, eu não sou advogado desse caso, sou um exemplo. Quando a empresa estrangeira vem comprar essa empresa aqui, ela não fala para todo mundo, vou comprar a 1000. 90% dos casos do M&A, eu dou um codinome, Projeto Bahia. E o laudo vem como Projeto Bahia. Esse cliente foi autuado. Cadê o laudo? Está aqui. Projeto Bahia. Chegou na turma. Cadê o laudo? Não é laudo. Aqui é uma empresa da Bahia. Não. Veja o relatório. Não, foi isso. E eu vejo até que foi falha da própria... eu mesmo no caso. Eu digo, nós advogados também temos que saber como nós temos que demonstrar para o conselheiro. E foi uma falha minha. Como advogado, eu falei, não, calma. Eu realmente não levei a prova, porque era um sigilo. Né? E quando fizeram o laudo lá atrás, ou o demonstrativo, estava com o nome sigiloso. E era assim mesmo. Só que eu deveria ter, de início, falado, olha, é assim, M&A, veja lá o laudo. Lá dentro estava, em vez de empresa tal, era Bahia S.A. Pega os números, é a mesma coisa. Eu tinha a obrigação de demonstrar isso. Eu não fiz isso. Né? Como advogado, eu deveria ter lá insistido e demonstrado. Felizmente, né? Graças a Deus, o processo administrativo é a verdade material e, portanto, a prova pode ser feita. E, justamente na discussão, deu-se a prova. Olha, prove que é o nome. Tive uma outra dificuldade nesse caso. Era um PowerPoint, o laudo era um PowerPoint de 100 páginas. PowerPoint não é assinado. PowerPoint vem num e-mail de computador. Alegação, onde está assinado esse laudo? Então, o laudo, os bancos são... Veja, é negócio, mas veja, isso é falha nossa de não explicar isso. Como que é um laudo? Todo mundo está imaginando o laudo assinado por contador, né? 3 contadores, porque esse é o laudo que a gente acha.
Mas não é assim na realidade. Quando uma empresa vai fazer um M&A, os bancos fazem o valuation, eles entregam um PowerPoint com 100 páginas, falando de todas as comparações, tudo que você pode imaginar daquela empresa. E, obviamente, que não tinha assinatura. Felizmente, nessa discussão, o que eu fiz? Nós fomos buscar uma certificação digital no computador para dizer este laudo saiu deste computador, desta pessoa fulano de tal. Olha que dificuldade para provar. Mas por quê? Porque nós não temos. E aí? Vale isso, Eliseu? Como que a gente consegue tirar esse formalismo? Porque o fisco, quando quer essência, é essência. Mas no formalismo, tinha que ter assinatura. A terceira coisa foi fácil, era traduzir para o português, porque estava em inglês. Essa aí foi fácil. Mas a segunda foi difícil. Então, essa era a segunda questão, já que você falou de laudo. É assim? Laudos são assim? Ou laudo é aquele que a gente pensa do contador que ele assina? Não é assim. O mundo é outro. Né? Não é feito negócio dessa forma. 90% é codinome. E tem que ler para saber que é aquela empresa target. Né? O que é a empresa que eu estou falando. E só o terceiro, já que é o tema que você falou, do ágio interno. Nós estamos tendo muitos julgamentos de ágio interno. Eu diria o seguinte, no Conselho hoje, é minoritária a tese do ágio interno favorável ao contribuinte. Quem está tendo como paradigma o caso Gerdau está muito enganado. A maioria das decisões do Conselho de ágio interno são contra. Ágio interno do Gerdau, enfim, saiu no jornal, por isso que todo mundo fala, já ganhei. Não. Todos os casos eu não consegui identificar nenhum outro favorável que eu acompanhe. Por isso que é importante o ágio interno, vai ser debatido amanhã de manhã, é fundamental essa discussão. E aí, colocando o que o Eliseu expôs, e também terminando por aqui, o que eu acho mais relevante no ágio interno, que é essa discussão, né? Que é um pouco também o que expôs o Eliseu. Né? Por que esse ágio interno, quando a gente diz, olha, o ágio interno não existe contabilmente? Nesse artigo que o Eliseu escreveu com o Jorge, ele diz, é uma aberração o ágio interno. Porque justamente, né, num grupo de empresas, se eu reavalio, vamos dizer, se eu faço uma operação em que meu valor que está, valor histórico, passa a ser reavaliado, para o interessado chamado acionista ou credor, essa pessoa nem ficou mais pobre, nem ficou mais rica. Por isso que o americano fala, eu não quero saber o balanço individual da GM Carros. Eu quero ver da GM Carros, veículo, motor, Porsche, etc. É um balanço consolidado. Porque o acionista, ele não quer ver as empresas individuais. Se eu tenho uma empresa que o patrimônio é 100 e a outra o patrimônio é menos 100, para o acionista, quando ele tem 0. Então, na verdade, por isso que o ágio interno, o que se fala é o seguinte, não tem sentido, é uma aberração. Porque para o acionista ou para o credor, eu não fico mais rico nem mais líquido. Isso daí é indiferente, na medida em que ele vê como grupo. No Brasil, será que é assim? É só isso que eu acho que a gente tem que pensar. Eu pergunto, quando no mesmo grupo de empresas, eu sou o mesmo dono da empresa, eu tenho 3 empresas, eu sou controlador, 100%. Se eu aumento o capital com ações minhas lá, não tem tributação? Ele não vai me exigir o ganho de capital se eu fizer por algum valor diferente? Se eu tiver um deságio interno, eu, controlador de 3 empresas 100%, e eu tenho um deságio interno, posso falar para o fisco o seguinte, isso aqui é uma aberração porque não tem riqueza nem perda, ele não vai me tributar? Será que ele não vai me tributar? Redução de capital dentro do mesmo grupo. Reduzo o capital numa empresa que eu tenho dono 100%, eu sou dono dela, da neta, da filha e da mãe. Reduzo o capital a valor de mercado de lá para cá. Não sou tributado ou sou tributado? Né? Aquela discussão que nós tínhamos no Conselho, por exemplo, que se eu pagasse dividendos com bens, DDL, eu tenho 100 milhões a distribuir como lucro acumulado a distribuir. Não tenho dinheiro. Pego os meus imóveis e pago como dividendos em bens. A legislação brasileira prevê, se for por valor notoriamente inferior ao de mercado, e não for de mãe para filha, for de filha para mãe, paga o tributo. Ou seja, no Brasil estamos cheios de operações internas
que são tributadas pelo fisco. Absolutamente tributadas pelo fisco. Então quer dizer que quando gera uma dedutibilidade, né, isso não é tributar, não é permitida a dedução? Ou seja, quando a dedução eu vejo como balanço consolidado e quando eu tributo eu vejo como balanço individual? Essa é a diferença, na minha visão conceitual. E acho mais uma preocupação do ágio interno que todo mundo devia começar a parar para pensar. O seguinte, tem 3 tipos de ágio interno. O ágio interno antes da manifestação da CVM, o ágio interno depois da manifestação da CVM, mas antes do artigo 36, e o ágio interno depois do artigo 36. Será que todos os casos de ágio interno vão ser julgados iguais? Por quê? O Eliseu disse, até o momento em que a CVM falou não pode ágio interno, a regra permitia absolutamente, o ágio interno existiu sempre no Brasil, e sempre provocando. A CVM soltou dizendo, olha, ágio interno não pode, é uma regra para a companhia aberta, vamos lá. Até o 36, que não existia uma norma dizendo de incorporação e diferimento de capital, vai ser entendido igual aqui? E depois da norma do 36, em que o fisco permite que eu faça incorporação de ações, que demora 4 meses a norma, ou pouco menos, Nathanael, não sei quanto. Sai a norma, 1 mês, ele revoga, porque ele viu que ele fez besteira. Ou seja, o artigo 36 dizia, pode fazer uma incorporação, aumenta em bens, tenha um ágio e difere o ganho de capital. Na verdade, é isso que ele diz, é isso que ele estimula, é isso que ele faz. E ele revoga depois de 1 mês, porque ele viu que estava errado. A gente dizia, para quem será que foi feita essa norma? Eu me lembro. Quem foi o contribuinte que foi contemplado com isso? E a gente sabe que alguns conselheiros que estavam na Receita, na época, na COSIT, sabem que o que eu estou falando é verdadeiro. Né? A norma existiu por um período, parte da Receita não queria essa norma, porque sabia que provocaria um ágio interno e, portanto, um diferimento de ganho de capital, e logo depois ela é revogada. E quem fez a operação do ágio interno nesse período? Vai ser considerado igual àquele que fez lá atrás? Acho que a gente tem que pensar. A norma motivou, não motivou o ágio interno? Né? Isso, antes da manifestação da CVM, havia alguma proibição para fazer isso? Será? Bem, são essas 3 questões. Eu sei que... Rápidas, um minuto. Ouvi-lo, né? 1 minuto. Bom, eu preciso de colocações aqui. Vou, talvez, ir um pouco de trás para frente aqui. Primeira coisa, posso propor o seguinte, temos que voltar ao velho 1598, naquele pedacinho que foi revogado no ano seguinte, tributação em conjunto. Esse negócio de continuarmos tratando com a caracterização da entidade do ponto de vista tributário é só a jurídica existir, veja quanto se perde de dinheiro, de esforço. Também muitos ganham dinheiro com isso, né? Mas a tributação em conjunto, eu acho que é a única solução, e tem crescido no número de países, né, que tem passado por essa figura. É o consolidadão que é o tributado. Então, as transações internas não geram nem benefício, nem prejuízo, nada. Então, está em conjunto. Com relação ao que você mencionou ainda na parte do ágio interno, quando eu falo operação, aquela filosofia da gente de olhar a entidade econômica, de querer as normas que privilegiam o balanço consolidado e, de uma certa maneira, eliminar o balanço individual. Não sei se vocês sabem disso, quer dizer, dentro do que se discutiu no governo, na época, quando saiu a 11.638, era, por enquanto, vamos deixar algumas normas que estão na lei. Mais alguns anos, se o CPC, etc., funcionar direitinho, tiram-se as normas contábeis. Terceiro ponto, elimina-se tudo aquilo que existe na lei das SAs com relação ao balanço individual, que é a parte principalmente de dividendos, né, passa-se tudo ao consolidado. Ou seja, passa a ser dispensado o balanço individual para fins de divulgação ao mercado. O que interessa é o balanço. O balanço individual pode ser, como é em alguns países, um apêndice ao balanço consolidado, e não o que se faz no Brasil. O consolidado é que é um adendo, é um plus ao balanço individual.
Deixa eu só fazer um ponto que eu penso um pouco diferente. A CVM, quando ela se manifestou com relação ao ágio interno, ela se manifestou via um ofício circular. Ela não teve coragem de fazer uma instrução. Por quê? Porque ela sabia que não tinha base legal. A lei permitia os resultados, as transações entre empresas sob o mesmo controle. Ela não se sentiu. Então, ela fez o ofício circular. O ofício circular é uma espécie de memorando. Olha, gente, preste atenção nisso, preste atenção naquilo. E ela dizendo, não gosto de ágio. Mas o que acabou acontecendo? Ela só conseguiu brecar ágio interno em empresas que iam fazer IPO. Por quê? É uma mão de ferro, né? Você quer o IPO? Quer. Olha, isso pode demorar entre 30 e 300 dias. Você elimina essa figura aqui. Você elimina. Mas as empresas que estavam em andamento, ou que depois continuaram fazendo vários exames, a CVM não teve a coragem, às vezes ela tentou, mas ela não conseguiu eliminar, porque não havia nada legalmente que vedasse. Então, o ofício circular não tem um poder coercitivo. Tá certo? O ofício circular do contábil da CVM, ele não tem esse poder normativo. Tá correto? Então, o que acabou é que o mercado já ficou assustado e se refreou, isso sim. Os auditores também começaram a segurar mais as pontas. Então, surtiu um efeito prático muito grande, mas por esta reação mais de medo, né, ao regulador. Bom, essa história do artigo 36, isso faz parte daquilo que eu escrevi aquela vez no artigo, né? Quer dizer, o governo que criou, o Estado que criou o 1598, que criou um terceiro item lá, que não falou da hierarquia, ele que criou o tal do artigo, que criou a própria dedutibilidade posteriormente, né? Quando foi em 97 que ele veio criar a dedutibilidade do ágio por expectativa, né? Aliás, e o outro também, né? No caso de incorporação, do tipo A, ele que deliberadamente criou, ele que veio e criou o 36, quer dizer, no fundo, houve um processo muito forte de incentivo, né, à figura do ágio e à dedutibilidade do ágio, dando a dedutibilidade como um estímulo realmente a uma reorganização que os economistas consideram como extremamente útil e sadio para a economia, porque você tem mais condições de os melhores irem adquirindo o lugar, né, dos que estão menos eficientes, tá certo? Vão comprando, vão fazendo suas aglomerações, etc. Então, eu no meu interesse sempre digo, o Estado acabou realmente produzindo esta avalanche de ágios aí, e agora vem, né, e fica com uma porção de instrumentos tentando anular esses efeitos. No caso aí você falou da Casas Bahia, agora que eu entendi porque que a mesma empresa foi comprada tantas vezes por empresas diferentes. É uma tal de Newco. Newco. Que todo lugar é Newco. Eu queria empresa para fazer todas as empresas que a gente vai, ela está lá. É impressionante, né? Então, essa foi diferente, o original, né? Então, realmente, a história do laudo é isso mesmo. Quer dizer, e no calor das negociações, ninguém está olhando formalidade nem nada. O que está ali funcionando o conjunto de informações que você tem. Você vai formalizar, isso é comumente feita a formalização posteriormente. Aí se esquece. Você formaliza com a data da formalização, mas não com a data em que realmente os dados foram criados, ou esquece de assinar, sei lá o que for. Então, realmente, isso não faz sentido. Você falou lá no caso da HDI. É intangível, sim, claro. Gente, goodwill é o mais intangível dos ativos intangíveis. Quando se fala em ativo intangível, não se pode excluir o goodwill. Ele é excluído na normatização exclusivamente porque ele tem um tratamento contábil muito separado. Mas ativo intangível, se você pegar o documento, por exemplo, você precisa de ativos intangíveis, cuidamos disso daqui, não estamos cuidando do goodwill. Ele não está dizendo que o goodwill não é ativo intangível. Quer dizer, aqui, o título devia ser ativos intangíveis ex goodwill. Então, essa foi só para perturbar. Quer dizer, que é intangível, mas que é goodwill. É óbvio, que não tem dúvida, tá certo? Que é uma expectativa de rentabilidade futura. Existem algumas situações em que eu reconheço que, por exemplo, quando você adquire uma empresa e o grande fator que está te levando a pagar
algo a mais é, por exemplo, o direito de concessão. Opa, direito de concessão. Pode ser individualizado, pode ter o seu cálculo. Ele pode, em muitas circunstâncias, ser considerado um ativo intangível separadamente, quando atinge aquelas condições que a gente falou: individualidade, mensurabilidade e condição de ser negociado. Então, se houver essas condições, você tira do goodwill, não chama o valor de goodwill e chama de direito de concessão, que é um ativo intangível com vida útil máxima determinada, limitada. Né? Pode até acontecer, isso já aconteceu na prática, e a gente conseguiu evidenciar isso, você tem ao mesmo tempo direito de concessão e goodwill, que você tem uma empresa adquirindo, por exemplo, uma distribuidora de energia elétrica. Há uma consideração, uma regra bastante reconhecida no mercado para calcular o valor da concessão. Mas acontece que é uma empresa que tem uma condição de controle de custos, de endividamento extremamente favorável, que faz com que, na verdade, a empresa valha o direito de concessão mais um goodwill. Então, é um caso muito interessante, prático, que aconteceu as duas coisas. Agora, quando você está comprando depósitos bancários ou está comprando uma carteira de seguro, espera aí, não existe essa figura. Então, aquilo que você não consegue individualizar, mensurar, etc., faz parte do goodwill. Ele é um intangível, mas por não ter a característica... O que é goodwill? É um intangível que não tem a característica de ser individualizado, mensurado separadamente, negociado separadamente. Por isso que seria a rentabilidade futura. Isso. Então, ele é o intangível, mas é o intangível goodwill, é o intangível ágil por expectativa de rentabilidade futura. Tem dúvida. Primeiramente, eu agradeço ao doutor Quiroga pelas palavras didáticas e sempre muito atualizadas sobre o posicionamento do CARF. Antes de passar as perguntas, ou as questões, gostaria só de lembrar que exatamente o doutor Quiroga comentou que existem certas preocupações, até no julgamento, e nós temos sentido isso enquanto julgadores, e aí é julgador, nós estamos falando de contribuinte ou fazenda, é uma preocupação específica de estar analisando cada caso com as suas peculiaridades. Exatamente como o doutor Quiroga disse. A questão da constituição do laudo, a questão, principalmente, que veio sendo construída pela jurisprudência anterior, que é a questão do propósito negocial, e que a Fazenda Nacional, não só a Fazenda Nacional, mas também o lançamento, a fiscalização vem fundamentando, exatamente na ausência desta proposta, e a Fazenda Nacional realmente reforça isso nas suas memoriais. Mas há uma situação que há um certo consenso, pelo menos em minha turma, que é necessário se verificar cada caso com as suas específicas, com as suas especificidades, com as peculiaridades e também com o fundamento da transação, o fundamento da operação, que se disse proposta negocial, mas é, na verdade, o que levou a essa reestruturação societária, a essa aquisição, a essa fusão, a essa operação. Esse fundamento está sendo também analisado com muito maior profundidade. Então, existe, pelo menos, como eu estou dizendo, na minha experiência dentro do CARF, um cuidado para que se analisar as provas também que são produzidas pela Fazenda e aquelas que o contribuinte traz, confirmando isto. Também sinto, da mesma forma que essa matéria está sendo ainda bastante debatida, incipiente no CARF, mas que pretende ainda evoluir com mais situação, porque cada mês ou cada período aumentam os casos no CARF. De qualquer maneira, fica aberta uma possibilidade das perguntas serem feitas aqui para os batedores. Para a mesa. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Orlando. Obrigado. Não, na verdade... As mais difíceis ainda. Querendo entender o que sucedeu. O Decreto-Lei 1598, quando ele fala na justificativa do ágio, ele não fala em laudo. Ele fala em demonstrativo. A lei fala. Aí criou-se um dogma de que tem que ser um laudo assinado como tal, etc. Não é verdade. A lei fala um demonstrativo. Então, quer me parecer que por exemplo, toda a apresentação em PowerPoint, desde que ali esteja demonstrado a razão da mais-valia, seja ela a rentabilidade futura, o valor de mercado, isso é perfeitamente válido.
E se eu tenho todos aqueles elementos e depois sacramento, meses após, etc., num laudo formalizando, ainda que esse laudo esteja assinado de 360 dias depois, ou 30, ou agora a minuta da MP já foi revista no 13º mês, o que importa é verificar se a ratio daquele laudo formalizado, e não a necessidade, ela está se reportando àquela negociação contemporânea à vida. É o que penso. Mas, nesse contexto, recentemente, Orlando, eu não pude ter acesso aos autos do processo, evidentemente, foi julgado um caso na sua Câmara, Sotrec, em que a Câmara validou, a meu ver, com todo propósito, a incorporação às avessas que tinha havido, para não perda de prejuízo fiscal, mas era uma operação efetiva, real, as empresas estavam sob controle comum, etc. O Donassolo até fez referência ao antigo julgado da Martins, que eu fora relator na Câmara Baixa, naquela oportunidade, ou seja, bastante tempo atrás, mas, ao mesmo tempo, a Câmara entendeu que não existia laudo, aquele demonstrativo ele era imprestável. Então, eu acredito que não se levou para os autos a evidência de que aquele demonstrativo ele continha as premissas para o laudo para a rentabilidade futura. Ou o que levou a Câmara a negar provimento naquele caso era por não ter um laudo formal, assinado como tal. Porque eu já vi julgamento no Conselho também, por outro lado, Camil, em que o auditor independente, quando ele é contratado para dar um laudo, ele pensa que ele é um auditor independente, doutor Eliseu. Então, ele sai dizendo, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo. Aí vem o auditor e diz, bom, mas ele não fez nada, então esse laudo dele não vale. Mas o que ele está dizendo é que eu não estou te auditando, eu só vou avaliar se esse ágio teu tem ou não, ou qual é a característica dele. Mas, enfim, por isso que eu acho que, dado que é questão de 2 meses atrás foi esse julgamento, se eu não me engano, e o acordo já foi formalizado. É pertinente a questão que vem ao encontro do que o Dr. Quiroga comentou, que é a questão probatória. A Câmara debateu intensamente essa questão, foi a relatoria do Donassolo, de fato, ele é bem consciencioso, muito técnico, e trouxe à turma essa discussão da demonstração, exatamente. Necessariamente, ele gostaria de um laudo formalmente elaborado, tradicionalmente, com assinatura, etc., de instituições oficiais, etc. Também é uma visão que se debateu se isso seria necessário. Mas o que aconteceu no específico caso, que eu disse que veio ao encontro do que o Dr. Quiroga comentou, é exatamente a demonstração das informações dessa rentabilidade futura que não constavam naqueles elementos, ainda que não na forma de um laudo, foram juntados. Foram juntados uma ata da Assembleia dizendo da aquisição. Então, era um elemento muito frágil, que não demonstrava nem a contabilização do ativo, ou nada. Era uma ata da Assembleia falando, nós vamos adquirir a empresa, mas não tinha valores. Então, era uma questão, e não foi, obviamente, o advogado, não sei quem é, mas houve realmente uma falha, talvez da defesa, ou da instrução dessa mesma defesa inicial, que não demonstrou por outros elementos que, porventura, possam ou poderiam existir na empresa. Então, nesse caso específico, eu acredito que é aquilo que eu tinha ressaltado. A instrução, de acordo com os elementos contemporâneos, que, olha, uma corrente entende que a instrução deve ser feita um laudo assinado por 3 contadores de 3 instituições oficiais, etc., etc., mas se o contribuinte produzir um laudo com os elementos em PowerPoint que demonstre realmente essa ágio ou o goodwill, enfim, efetivamente demonstre isso até, eu acredito que há uma sensibilidade de atentar-se àqueles elementos. Como eu disse, a minha turma é uma turma, ela é bem criteriosa tecnicamente, pelas pessoas, pela experiência das pessoas, pela qualidade dos membros, inclusive da Fazenda, são muito experientes. Mas se atentam exatamente por essa questão. Há possibilidade, mas, nesse caso, houve realmente uma falha da demonstração desta... Nem era demonstrativo, era uma ata. Já começa uma impropriedade na questão da autorização, embora existiu essa discussão. Mas não é relevante por questões de nomenclatura. O importante era a substância do ato, e não estava demonstrado essa avaliação. Eu estranhei que o presidente falou para mim, o presidente da mesa respondendo, até me surpreendeu agora. Mas está aberta a questões sobre o professor Eliseu e o Dr. Quiroga. Eu estou presidindo a mesa.
Com licença. Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas para o Dr. Quiroga, porque acho que foi muito feliz o comentário em relação à checklist, que a minuta da MP, que deveria regulamentar o ágil, vem trazendo, né? Na verdade, em relação às vedações de partes dependentes e de substituição de ações. E acho que a lógica geral era que vedar a questão do ágio interno, né, no aproveitamento. E em uma das discussões que eu venho participando nessas entidades representativas de setores, a gente debateu bastante sobre a questão do conceito de parte dependente que trouxe a minuta do MP e a questão da vedação específica à substituição de ações. E não me pareceu muito lógica a vedação em relação à substituição de ações, porque é uma forma de pagamento. E se eu estou vedando a parte dependente, eu posso livremente pagar com ações. Eu não vejo por que vedar uma ou outra. Essa checklist, para mim, não caiu bem. Então, a resposta da Receita, em uma das reuniões, diversas reuniões que está acontecendo em Brasília essas e nas outras semanas, é que vocês não imaginam o que as empresas têm feito em termos de substituição de ações, ou seja, havia um abuso em relação a isso. Mas se eu estou tirando a questão da parte dependente, eu não consigo imaginar como que uma empresa possa abusar da substituição de ações, sendo que é uma forma legítima de pagamento. Eu estou excluindo uma possibilidade legítima de ágio. E uma outra segunda pergunta é em relação ao ágio na subscrição de ações, e aí, assim, eu concordo que eu ainda não tenho um posicionamento muito certo em relação à subscrição de ações, mas se a nossa lógica, a lógica do contribuinte, parte do pressuposto que queremos isonomia, quando eu parto da entidade e operações intragrupo, eu vou ter ganho de capital, vou ter tudo tributado, na subscrição de ações eu tenho uma exclusão. Na subscrição de ações, de acordo com o 442 do regulamento, eu mando para a reserva de capital aquele ágio e não vou tributar ele. Então, eu queria saber como que fica a questão do ágio queria um comentário, na subscrição de ações. Se esse ágio na subscrição de ações é legítimo ou não. Bem, só respondendo também sobre essa MP, vamos lembrar o seguinte, essa MP, com a devida vênia, eu sempre digo, é um remendo, ou seja, essa minuta de MP é um remendo para aquilo que já deveria ter sido feito lá atrás pelo governo se ele achava que o ágio era uma coisa ruim, revoga. Bem, quando ele vai remendar, o que acontece? Nós temos 2 pessoas na Receita hoje que sabem muito de Conselho de Contribuintes, Dr. Caio e Dr. Claudemir, que participam desse grupo. Talvez um dos conselheiros mais brilhantes que nós já tivemos no CARF nos últimos anos. Como eles sabem de conselho, entendem de jurisprudência e são pessoas sérias, o que eles estão falando? Vamos pegar tudo que está vindo no conselho e feito e julgado na visão do fisco de maneira incorreta e vamos pôr na MP. Então, assim, o que está acontecendo hoje é que nós temos 2 pessoas que a gente sabe, 2 conselheiros bárbaros, experientes, né, que sabem tudo de conselho, né, e o que eles estão fazendo? Identificando os casos do conselho e corretamente como servidores públicos, dizendo, olha, isto aqui eu acho que tem que eliminar, etc. Se está certo ou não, aí é uma outra questão, mas como servidores é o que eles estão fazendo. Então, assim, o que eu acho equivocado é não matou no começo, revogando o ágio, agora é um remendo. Porque o certo, se queria, era revogar o ágio. Só que eu falei esse dilema. Vão os empresários lá falando, não revoga, é importante para consolidar. Explicam tudo. É verdade. Aí chega lá, vai no outro lado do cabine, mas tem que revogar porque existe abuso, etc. Também uma parte é verdade. Né? Então é um trade-off, é um dilema, é política, tem que decidir. A decisão que está aparecendo lá é o seguinte, vamos ser latino. Tudo que não pode, vamos dizer que não pode. Acabou, é uma decisão. Se é certa, errada, boa ou ruim,
foi uma decisão da posição. Agora, lastreada em 2 pessoas, pelo menos que eu sei, que estão lá decidindo isso, que conhecem conselho e, portanto, estão decidindo dentro daquela experiência que eles tiveram lá 10x anos de experiência. Daí porque, nessa minuta, quando temos a questão do ágio interno, o que eles dizem é o seguinte, com partes dependentes ou ligadas, obviamente, não existe ágio. No sentido, não há que se falar de ágio. Quando se legisla sobre isso, a ideia é o seguinte, isso é uma norma interpretativa, portanto, retroage, ou não é uma norma interpretativa? Esse vai ser o próximo debate. Nós vamos sair do debate de ágio e vamos para o debate de teoria geral do direito. Bem, é outra questão. Já com relação à incorporação de ações ou substituição de ações, eu acho que aí realmente é um equívoco conceitual, na minha visão. E vamos tirar aqui as incorporações de ações realmente que são eventualmente incorretas ou coisa desse tipo. Nós estamos falando o seguinte, uma empresa com sócios diferentes, né, uma outra empresa com sócios diferentes, fazem uma incorporação de ações, aumentando o capital de uma com as ações de outra, e os seus acionistas recebem substituições das ações dessa empresa. Né? Isso é claramente uma alienação. Isso é claramente um pagamento, é uma forma de aquisição. Portanto, o fato de ser dinheiro ou não poderia ser um discrimen para entender o ágio. Mas aí, na minha visão, é um equívoco ou uma disposição legal do seguinte, só teremos ágio no caso de, teria que mudar 9532, no caso de aquisição em dinheiro de participação societária, seria essa hipótese. Mas a norma diz, no caso de aquisição de participações societárias, aquisição é qualquer forma de aquisição, pagamento, dação em pagamento, incorporação de ações, integralização de capital. Né? Então, a integralização de capital também é um caso para o fisco, inclusive, de alienação. Né? Ainda que eu forme uma reserva de capital, né, é alienação. A reserva de capital é meramente um elemento patrimonial, lá do 182 da Lei das SA. Então, a reserva de capital não muda a natureza. E aí é que ocorre também as incoerências do fisco. Porque quando nós temos uma jurisprudência da Câmara Superior, eu não tenho o número aqui, é o único caso que nós temos hoje, dizendo incorporação de ações há ganho de capital quando eu, que sou acionista da empresa A, recebo ações da empresa B, isso é uma alienação, porque tem ganho de capital, como não pode existir o ágio? Então quer dizer que operações internas só servem para pegar ganho de capital, não servem para gerar o outro lado da medalha? Essa é a questão. Essa é a questão. Então, a incorporação de ações, a meu ver, é uma espécie de aquisição. Nós temos aqui agora um caso que será julgado na Câmara Superior, né? Portanto, nós vamos ter a primeira decisão sobre a integralização de ações, caso de aquisição, está em pauta, e a gente vai esperar o julgamento da Câmara Superior. Mas essa é a questão que está sendo discutida. Na minha visão, claramente, veja, e o Conselho já decidiu em todas essas jurisprudências que eu dei, Telemar, Santander, Vivo, Coserne, Celp, existem vários aumentos de capital, várias incorporações de ações, e os fiscais nunca autuaram por isso. Nesse caso, eles autuaram pela empresa veículo. Mas lá existe uma subsequente incorporação de ações, trazendo o ágio para baixo, porque era uma questão. E nunca o fisco autuou. Ele só começou a autuar isso a partir de 2002. Até 2002, incorporação de ações, integralização de capital, tranquilo. Aí saiu o checklist dizendo, vamos colocar mais uma aqui. Né? Foi isso que aconteceu. Pegue as autuações de privatização. Todas são integralização e incorporação de ações. Todas, sem exceção. Todas essas que eu disse. Não há uma autuação do fisco em privatizações por isso. Ele vai autuar pela empresa veículo. Nas privadas, por isso que a gente tem que dividir esse grupo. Eu acho que a gente tem que mostrar para o Conselho o seguinte, olha como vocês julgaram privatização. Quando uma veio para baixo da outra, veio para baixo da outra, veio para baixo da outra, vocês entenderam que estava correto. Agora, porque não é privatização, é privada, é diferente, não é a mesma coisa, não muda nada, não muda absolutamente nada. É que a gente esquece dessa outra jurisprudência. Né? Nós estamos julgando em lugares diferentes. Ó, ágio interno é aqui, privadas é aqui, privatização é aqui. Não, é tudo junto, tem que ver tudo junto. Mais alguém com pergunta?
Tudo bem? O professor Eliseu. Para a checklist, eu fui olhar meu checklist aqui e eu acho que faltou um ponto nessa história do ágio interno. Veja como esse assunto é complicado. Quando entraram as normas internacionais em vigência, em 2010, o pronunciamento CPC 18, que foi aprovado pela CVM, Conselho Federal de Contabilidade, e a interpretação CPC 09, tiveram que regulamentar aqui no Brasil os balanços individuais. Por quê? Porque as normas internacionais, elas regulam balanços consolidados desta história de combinações de negócios, por exemplo, não só, mas tanto que o CPC 15, que é o que cuida de combinações de negócios, ele diz, isto aqui só se aplica a transações com terceiros, não se aplica às transações entre entidades sob controle comum. Cadê a norma quando são transações entre empresas? Não existe ainda, não foi feito, está correto? Aí o que acontece? Tem um pronunciamento que diz, quando você vai normatizar e não existe a norma internacional, os americanos também têm isso, você procura, em primeiro lugar, outras normas internacionais de países que utilizem a mesma filosofia, se já existe, e se você pode aproveitá-las. Bom, então lá no CPC nós sentamos, como é que nós vamos agora regulamentar? Porque nós precisamos do balanço individual. No balanço consolidado já não tinha o ágio e continua não tendo quando é de empresas sob controle comum. O balanço consolidado não existia, não existe, não mudou nada. Mas no balanço individual existia, e agora? O que acontece? A gente olhou a história do documento chamado CPC 23, de políticas contábeis, que diz que a gente pode procurar em outro... Vamos, então, qual é o outro grande conjunto de normas? São os americanos. Os americanos dizem, não existe reconhecimento de lucro nunca em transações entre empresas sob controle comum. Ponto final. O que nós fizemos? Incorporamos isso no CPC. Então, saiu, a partir de 2010, não pode haver mais reconhecimento de lucro no resultado. O que acontece? Mas eu tenho um ativo que está lá por 100 e eu vendi e recebi caixa da minha irmã de 120. Eu não posso deixar de reconhecer que o caixa entrou 120. Então, tudo bem. O que acontece é que quem vendeu não reconhece no resultado, difere este resultado. Certo? Vai diferir, não reconhece agora, só vai reconhecendo esse resultado na medida que esse ativo for sendo baixado na adquirente, ou por depreciação, ou por venda para terceiros, perecimento, seja lá o que for. Mas, então, nós chegamos num caso extremo, que é o do americano. Isso funcionou em 2010, funcionou em 2011. Aí, agora, quando foi no começo de 2012, o conjunto de empresas levantou aí uma informação, foi no CPC e provou. A Europa está uma bagunça. Os ingleses não reconhecem o lucro, os irlandeses não reconhecem o lucro, os holandeses não estão reconhecendo os lucros, mas a Alemanha continua nos balanços individuais. A Alemanha continua, a França continua, a Espanha continua, a Itália continua, Portugal continua... Não, a Itália não, perdão, a Itália já Ou seja, ficou mostrado ali que, fora os saxônicos, de uma certa maneira, tinha a Itália que estava ali, a Holanda mesmo, né? E daí ficou o seguinte, nós devemos seguir os americanos ou devemos dar esta... Então, quer dizer, na Europa, conforme o país tem o reconhecimento, conforme o país não tem. E foi feita uma pressão muito grande para a gente saísse da linha americanista. E houve um argumento muito forte, que é a figura do minoritário. Quer dizer, a filha vende para a irmã ou filha vende para a mãe, ela não reconhece o lucro numa transação de um imóvel, por exemplo, vendido. Então, o que acontece? O minoritário vai ver a cor, na controlada, vai ver a cor desse dinheiro quando? Só quando esse ativo for baixado pelo adquirente. Então, começou a levantar um problema de natureza jurídica muito forte. Bom, moral da história, não sei se vocês viram, em outubro já saiu o CPC 18 R1 e o ICPC 09 R1, quer dizer, revisão 1, dizendo... Só não se aceita contabilmente o reconhecimento quando a mãe vende para a filha, porque isso realmente país europeu nenhum reconhece. Mas quando a filha vende para a mãe, ou a filha vende para uma irmã, empresa sob controle comum, reconhece sim o lucro. Isso está em vigência, e entrou em vigência para 2012. Não sei se vocês perceberam isso. Então, repare que esse negócio de viagem interna é um negócio
ainda não totalmente definido, mesmo fora do Brasil. E o CPC recuou da posição purista, tá certo? E agora, a partir de 2012, então, se houver a venda de participação societária de uma empresa para outra, é óbvio, uma vai reconhecer aqui o lucro, se não for a mãe que fizer a venda, tá certo? Mas se existir a figura do mineiro, e a outra vai reconhecer o estoque se comprou pelo valor de custo total, que inclui o lucro. Se comprou o imóvel, pelo valor da transação. Se comprou uma participação societária, pelo valor da negociação, o que, obviamente, implica obrigatoriamente no reconhecimento contábil do ágio, mesmo sendo numa operação interna. No consolidado, desaparece. Então, muito obrigado, agradeço a paciência de todos, obrigado aos promotores do evento pela participação, pelo convite. Novamente, doutor Quiroga, professor Eliseu, muito obrigado e uma boa noite para todos.